Você gosta do canal Plutarco? Então acesse as redes sociais, vá até o primeiro comentário fixado deste vídeo, onde você poderá acessar o grupo de Facebook, o Telegram e o WhatsApp. E eu também sempre deixo um link de um vídeo especial aí para que vocês possam também ver. E não deixe também de se inscrever no canal Carlos Bispo, onde eu faço vídeos exclusivos para vocês, ok? Então segue aí o vídeo. Olá, amados irmãos, aqui é Carlos Bispo do canal Plutarco e hoje vou ler para vocês duas matérias, uma sobre registros de avistamentos de OVNIs, de tecnologias de naves espaciais há 6.000 anos atrás. E também 12 avistamentos fantásticos de OVNIs na antiguidade, inclusive batalhas galácticas nos céus aqui do nosso planeta Terra. E por que é importante esse tipo de matéria? Por que é importante eu falar isso para vocês? Né? Porque todos têm que começar a estar preparados. Nós já estamos vendo eles nos céus cada vez mais, em vários países. Então, se eles estão diante de nós, há muitas pessoas ao nosso redor que elas não compreendem este tema, né? Muitos não acreditam, muitos estão através daquelas crenças limitantes, né? Que foram formadas pela sociedade, pela manipulação, como ver filmes em Hollywood, ver filmes de cinema, e que os alienígenas sempre querem destruir o planeta Terra. E isso não é legal, porque eles têm uma má impressão realmente, né? De seres de outro mundo, de extraterrestres. Então, como está aparecendo cada vez mais em nossos céus, os nossos irmãos, né? As luzes no céu, as estrelas caminhando no céu, as esferas de luz, inclusive naves físicas, né? Através de todo esse tempo, desde 6.000 anos atrás, pelo menos há registros falando sobre isso. A grande questão é que eles estão aqui e eles irão aparecer cada vez mais. Só que as pessoas ao nosso redor, pode ser da nossa família, os nossos amigos, do nosso trabalho, elas não entendem muito sobre esse assunto. Mas uma hora elas vão ter que entender, porque eles vão ficar mais visíveis. E eles, de repente, podem aparecer de uma hora para outra, como se fosse um primeiro contato. E isto pode, de repente, causar um certo transtorno para as pessoas que não entendem sobre esse assunto. Por isso que nós devemos propagar este tema, perfeito? Peço também uma coisa, que vocês vejam, este vídeo de hoje é uma sequência do vídeo A Verdade que Não Te Contaram, tá? Essa capa aqui em cima no canal Plutarco. Então vai lá, vejam este vídeo, porque tem muitas informações importantíssimas para todos vocês. E vamos para o vídeo agora. Peço que deixem seu like para ajudar o canal, se inscreva, compartilhe e curta o vídeo aí. Textos de 6.000 anos de idade revelam naves espaciais interestelares visitando a Terra. A verdadeira história da humanidade é muito mais fascinante do que os estudiosos tradicionais e livros de história estão nos dizendo. Você sabia que existem textos antigos que datam de milhares de anos atrás, que mencionam veículos controlados pela mente, tecnologias como levitação e antigravidade e naves espaciais de origem desconhecida? Na verdade, há tantas coisas que foram deixadas de fora dos livros de história propositadamente, como se a sociedade não tivesse interesse em saber sobre a sua verdadeira história e origem. Embora muitas pessoas considerem o Sumério Antigo ou o Antigo Egito como as civilizações mais interessantes na Terra, a verdade é que cada cultura teve a sua própria maneira de deixar sua marca e sua contribuição em diversos aspectos para as futuras civilizações. Se olharmos para a antiga Índia, vamos descobrir que eles têm os antigos textos mais fascinantes e inexplicáveis do mundo. A Índia Antiga tem uma das histórias mais extensas do mundo. Um de seus maiores textos antigos são chamados de Vedas. Os Vedas são, sem dúvida, um dos maiores escritos antigos no planeta Terra. Curiosamente, esses textos antigos, que datam de milhares de anos, falam sobre naves voadoras, que visitaram o continente há mais de 6.000 anos atrás. Composta em sânscrito védico, os textos constituem a camada mais antiga da literatura sânscrita e as mais antigas escrituras do hinduísmo.
Muitos consideraram esses textos antigos fascinantes e confusos ao mesmo tempo. O livro antigo do Vaimanika Shastra, ou a ciência da aeronáutica, menciona detalhes incríveis de veículos controlados pela mente, graças a uma tecnologia agora perdida que foi acessada por culturas antigas. Mas não só esses escritos fascinantes mencionam veículos controlados pela mente, mas eles também detalham tecnologias fascinantes como a levitação e a antigravidade, tecnologias futuristas que estavam presentes na Terra há mais de 6.000 anos atrás. Muitos pesquisadores consideraram o livro sagrado de Vaimanika Shastra como um guia para o espaço, naves espaciais e viagens interestelares. Segundo o Dr. V. Raghavan, esses fascinantes textos antigos indianos falam sobre seres humanos que viviam em outros planetas e seres alienígenas que visitaram nossos ancestrais há milhares de anos. 50 anos investigando esta obra antiga me convenceu de que existem seres vivos em outros planetas e que eles estavam visitando a Terra já em 4.000 a.C. Ele explica ainda: há apenas uma massa de informações fascinantes sobre máquinas voadoras, até mesmo fantásticas armas de ficção científica, que podem ser encontradas em traduções dos Vedas, escrituras, Indian Epics, entre outros antigos textos sânscritos. Muitos outros estudiosos e autores concordam com o Dr. Raghavan. Há uma grande quantidade de provas escritas no Mahabharata e Ramayana, onde podemos encontrar todo tipo de tecnologia. O Dr. Krishnamurti, professor de aeronáutica no Instituto Indiano de Ciência em Bangalore, disse: é verdade, disse Krishnamurti, que os antigos Vedas indianos e outros textos referem-se à aeronáutica, naves espaciais, máquinas voadoras e astronautas antigos. Um estudo dos textos em sânscrito foram suficientes para me convencer de que a antiga Índia sabia do segredo para a construção de máquinas voadoras e que essas máquinas foram modeladas após naves espaciais virem de outros planetas. Parece que não importa onde vamos e não importa onde nós olhamos, todas as culturas antigas mencionam detalhes fascinantes que são mal compreendidos pelos estudiosos tradicionais. Existem inúmeros textos antigos que apontam para pedaços de uma história esquecida. A história da Índia antiga é certamente uma daquelas peças mal compreendidas da história humana. 12 avistamentos fantásticos de OVNIs da antiguidade. Todos nós sabemos que os OVNIs são reais. Tudo o que precisamos perguntar é de onde eles vêm, disse o astronauta Edgar Mitchell após seu voo à Lua na Apollo 14 em 1971. Avistamentos de OVNIs não são fenômenos recentes. Eles fazem parte do passado também. Muitas histórias e teorias têm sido alegadas hoje em dia a respeito dos OVNIs e da visitação extraterrestre, mas no passado também há registros de pessoas que testemunharam os OVNIs. Eles mantiveram muitos registros que foram passados para as próximas gerações, finalmente chegando ao olho público. Muitos objetos voadores não identificados têm sido testemunhados através da história, e aqui estão 12 famosos registros destes avistamentos. 1. Astrônomo Edmond Halley. O astrônomo Edmond Halley, que documentou o cometa Halley, testemunhou 2 naves não identificadas, uma delas em março de 1676, a qual ele descreveu como sendo um vasto corpo, aparentemente maior do que a Lua. Ele estimou que o objeto estava aproximadamente a 60 quilômetros acima dele. Ele disse que o objeto fazia um ruído estranho, como um barulho de uma grande carroça sobre pedras. Após ver a distância que o objeto viajou, ele calculou que estava se movendo acima de 15.500 km por hora. 2. Alexandre o Grande. Em 329 a.C., Alexandre o Grande e seu exército estavam cruzando o rio durante tempo de guerra. Então seus homens viram escudos prateados no céu,
com fogo ao redor de suas arestas. Os objetos começaram a mergulhar repetidamente acima dos homens, até que os elefantes e cavalos ficaram assustados. Alexandre e seus homens desistiram de atravessar o rio e esperaram até o outro dia para atravessar. 3. Aurora, Texas. Em 1897, muitos anos antes do acidente de Roswell, os Estados Unidos tiveram outro incidente similar na cidade de Aurora, no Texas. Por volta de 6 horas da tarde, uma nave caiu no moinho do juiz Proctor e explodiu em vários pedaços. Enquanto limpavam os destroços, algumas pessoas encontraram escritas alienígenas que pareciam com hieróglifos. Um mutilado piloto marciano foi encontrado. A cidade decidiu enterrar o corpo em seu cemitério, onde ele está até hoje, embora alguém tenha roubado a marcação do túmulo. 4. OVNI de Marseilles, França. Na noite de 25 de agosto de 1608, perto de Marseilles, na França, uma nave foi vista voando erraticamente. Após a nave parar no ar, 2 seres saíram dela e pareciam estar lutando. A mesma cena também foi testemunhada em Nice, na França. E como se isso não fosse impressionante o suficiente, uma batalha similar de OVNIs ocorreu a poucos quilômetros de distância em Gênova. Na semana seguinte, uma pesada chuva vermelha caiu do céu. É interessante ver tantas testemunhas de um mesmo evento, numa época em que a viagem por ar não existia. 5. OVNIs em Nuremberg, Alemanha. Na manhã de 14 de abril de 1561, muitos cidadãos de Nuremberg, na Alemanha, viram um espetáculo desenrolar no céu. 2 gigantescos cilindros pretos lançaram muitas bolas pretas e azuis, cruzes vermelhas de cor de sangue e discos brancos. Tudo terminou 1 hora depois, quando várias outras formas voaram para dentro do Sol. As testemunhas viram vários objetos caírem à terra fora da cidade. Um jornal local escreveu sobre as bolas e cruzes. De aproximadamente 1 metro de comprimento, de tempo em tempo, 4 num quadrado, permaneceram muito isoladas, e entre essas bolas podia-se ver um número de cruzes com a cor de sangue. Então podia-se ver 2 grandes canos, nos quais pequenos e grandes canos. Eram 3 bolas, também 4 ou mais. Todos os elementos começaram a brigar um com o outro. 6. OVNI na Basileia, Suíça. Na manhã de 7 de agosto de 1566, os moradores de Basileia, na Suíça, viram esferas negras engajadas num tipo de batalha aérea ao longo de algumas horas. Samuel Costil, que coassinou os eventos da Gazeta de Basileia, escreveu: na hora em que o sol nasceu, uma pessoa podia ver muitas grandes bolas negras que se moviam em alta velocidade no ar, em direção ao sol. Então fizeram meia voltas, batendo uma nas outras, como se estivessem lutando uma batalha. Muitas delas ficaram vermelhas e ardentes, sendo consumidas após o desaparecimento. 7. Nova Zelândia. Por aproximadamente 1 mês, durante o inverno de 1909, os neozelandeses reportaram para vários jornais sobre naves aéreas de diferentes tamanhos. Os relatos vieram de diferentes locais por todo o país. As áreas onde as naves foram vistas se tornaram tão populares que os cidadãos ficaram olhando para o céu noturno à procura de navios fantasma. Os avistamentos de navios aéreos eram reportados durante o dia e durante a noite. Durante os tempos dos avistamentos, não havia nenhum balão dirigível nos céus da Nova Zelândia. E segundo os relatos das testemunhas, os avistamentos começaram na parte sul do país e se moveram para o norte, antes de irem para a Austrália. 8. Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Em 1639, uma estranha luz foi vista sobre Boston. Ela se movia em alta velocidade para frente e para trás, da Back Bay Fence para o rio Charles e em direção a Charlestown. O governo Winthrop até mesmo fez uma nota a respeito do evento em seu diário. Dizem que a testemunha principal tinha uma boa reputação, atividade e status em Boston. A descrição do evento é a seguinte: neste ano, James Averill,
um homem sóbrio e discreto e 2 outros viram uma grande luz na noite do rio Muddy. Quando ela ficava parada, ela flamejava e tinha aproximadamente 3 metros quadrados. Quando ele se movia, ele se contraía na figura de um suíno. Ela se movia tão rápido quanto uma flecha em direção a Charlton, e assim para cima e para baixo, aproximadamente 2 ou 3 horas. Outras pessoas credíveis viram a mesma luz, após aproximadamente no mesmo local. 9. Castelo Windsor, Inglaterra. Às 21h45 do dia 18 de agosto de 1783, 4 testemunhas viram um objeto luminoso no céu, desde o terraço do Castelo Windsor. O que as testemunhas viram é, na verdade, como um meteoro seria descrito na época, exceto pelo fato dele ficar parado no céu e mudar de cor. No ano seguinte foi publicado um relato no Philosophical Transitions of the Royal Society, relacionado ao que as testemunhas viram. Uma nuvem retangular se movendo mais ou menos paralela ao horizonte. Sob esta nuvem podia ser visto um objeto luminoso que logo ficou esférico, iluminado de forma muito clara, que acabou parando. Esta estranha esfera parecia primeiramente ser azul pálida em cor, mas então sua luminosidade aumentou e logo ela se moveu para o leste. Então o objeto mudou de direção e se moveu paralelo ao horizonte, antes de desaparecer ao sudoeste. A luz que emitia era assombrosa, ela iluminava tudo no solo. 10. Thutmose III. No antigo papiro egípcio Tule, há um dos relatos escritos mais antigos sobre um avistamento de OVNIs. O papiro contém um anuário do faraó Thutmose III, que reinou por volta de 1504 a 1450 a.C. O avistamento teria ocorrido por volta de 1480 a.C. As crônicas descreveram um círculo de fogo vindo do céu. Ele emitia um mau hálito, mas não tinha cabeça. Ele tinha uma vara de comprimento por uma vara de largura. Confusos, os escribas se curvaram para ele e se reportaram ao faraó. Thutmose meditou sobre este evento e dias mais tarde os OVNIs eram mais numerosos do que nunca. O faraó e seu exército olhavam à medida que os círculos de fogo subiam cada vez mais altos no céu. Incenso foi queimado e o faraó disse aos escribas para lembrarem desse dia como sendo um dia de importância. 11. José Bonilla. Em 1883, o astrônomo mexicano José Bonilla viu objetos passarem na frente do Sol, numa neblina turva. Ele registrou o seu encontro escrevendo que viu e tirou fotos. O próprio Bonilla nunca tentou explicar o evento. 3 anos mais tarde, um jornal francês de astronomia disse que as fotos eram pássaros voando a grandes altitudes, ou insetos na lente. Em 2011, 3 astrônomos mexicanos sugeriram ser possível que Bonilla viu pedaços de um cometa, já que em suas notas ele contou 447 fragmentos ao longo de um período de 2 dias. 12. Cristóvão Colombo. Em 11 de outubro de 1492, enquanto patrulhava o Convés de Santa Maria, Cristóvão Colombo viu uma luz brilhando a grande distância. Ele rapidamente chamou Pedro Gutierrez, que também viu a luz. Ela desapareceu e reapareceu várias vezes na noite, se movendo para cima e para baixo, em brilhos repentinos e passageiros. Colombo disse que as misteriosas luzes eram um sinal de que eles encontrariam terra. 4 horas mais tarde, eles encontraram.